Senhoras, senhores, queridas irmãs, queridos irmãos, amigas e amigos que nos acompanham através da Web TV Mansão do Caminho, nossos votos de muita paz. Era uma manhã como outra qualquer. Ainda sopravam os ventos frios daquele inverno que foi muito rigoroso. As ruas de Paris palpitavam. Era um sábado, 10h30 da manhã. Naquele momento, deveria ocorrer um fato de alta magnitude histórica. Na Passage Sainte-Anne, uma rua que se origina na Avenida Opéra, número 76. Lá dentro daquela passagem, no primeiro andar, um homem notável estava experimentando a desencarnação. Era Allan Kardec. Ele havia despertado e ainda estava com robe de chambre. A casa estava um tanto desarrumada, porque ele estava de mudança daquele endereço para a Villa Seguir, que é um lado oposto ao do coração de Paris, onde está sepultado Napoleão Bonaparte. Ele havia pensado a vida inteira a respeito de uma questão fundamental. Os velhos, os idosos, normalmente constituem um peso para as famílias que não estão preparadas para mantê-los. E ele tinha uma preocupação especial, é que as pessoas idosas, espíritas, eram mal vistas nas suas casas por causa da religião dominante. E agora, no extremo existencial, ao abandono, alguns filhos ingratos, alguns amigos expulsavam-nos e jogavam-nos às ruas. Então ele pensou em adquirir um terreno perto do grande monumento a Napoleão Bonaparte, que ainda existe, a Villa Seguir, e ali ele construiu um lar no estilo dos nossos aqui da Mansão do Caminho, para albergar as pessoas espíritas que não tivessem para onde ir. O coração deste homem, que havia lutado a vida inteira na área da pedagogia, que havia criado o Colégio Pestalozzi, em homenagem ao seu insigne mestre da cidade suíça de Verdun, onde havia lançado a pedagogia moderna. Então, o seu instituto apresentava uma nova metodologia. A pedagogia da época dizia que o conhecimento entra quando o sangue sai. Equivale dizer que os castigos físicos eram um método educacional. Pestalozzi demonstrou que não era verdade, porque a Igreja Romana também asseverava que as crianças eram adultos em miniatura. Portanto, tinham a obrigação de proceder bem, de saber. E Pestalozzi começa a sua experiência educacional em casa, demonstrando que a criança é um botão de flor a desabrochar e que, acima de qualquer visibilidade, deve-se considerar que o seu cérebro é uma folha de papel em branco, do qual as experiências vão sendo assinaladas. E, ademais, a criança merece todo o respeito do adulto e não tem a menor ideia do que é a vida de um adulto. De tal forma, ele assim se comportava, que no momento quando chegava uma criança nova, um menino de rua, um menino abandonado da orfandade, porque talvez muitos não saibam que durante a Idade Média as crianças eram perseguidas por serem crianças.
eram assassinadas. Os pais tinham direito de matá-las, caso não desejassem criá-las. E abandonadas em qualquer forma e em qualquer lugar, era uma maneira técnica de se libertar da preocupação. Daí, a Idade Média é célebre pelas crianças abandonadas, pelos meninos de rua que estão acumulados em todos os guetos e favelas da história da humanidade. Pestalozzi dizia que não. A criança é uma flor que vai desabrochar. E ela vem de uma semente, que é a matriz, que são os pais. E ele tinha tanto amor pela criança, como estávamos dizendo, que no momento quando uma delas era trazida, ele se ajoelhava para recebê-la. E isso parecia ser uma mística. Não era. Era um método de sabedoria psicológica. Porque a criança olha o adulto e vê no adulto o gigante. Na sua imaginação, um adulto é uma pessoa temerosa, fazendo lembrar o caso da célebre pedrada que Davi deu no gigante. Então, toda criança tem medo de adulto pela sua formação de maneira hereditária. Quando ele se ajoelhava, ele ficava na altura da criança, os seus olhos na altura dos olhos da criança. Na imaginação inconsciente, a criança acreditava que era outra criança e tinha naturalidade. Daí este é um dos primeiros métodos pestalozzianos do mundo, por volta de 1790, mais ou menos. E o método de Pestalozzi fez-se célebre numa Europa desorganizada que odiava as crianças. De tal maneira influenciou a cultura que um conde da cidade de Yverdun ofereceu um castelo, que ainda existe lá, para que ele pudesse transformar no seu educandário. E foi nesse educandário que o menino francês Hippolyte Léon Denisard Rivaio foi levado pela sua mãe quando contava 8 anos. Ele residia em Lyon, na França, e sua mãe e seu pai resolveram dar-lhe a melhor educação. Tomaram um trem, que hoje se faz em 1h30, e naquela época fazia em 1 noite e 1 dia, para poder levá-lo para o Instituto de Pestalozzi. O menino era dotado de uma tal inteligência que, aos 15 anos de idade, quando Pestalozzi foi chamado a Paris para apresentar o seu método, o menino ficou no seu lugar, lecionando no lugar do insigne mestre. Porém, aos 18 anos, ele se recebeu com o título de professor elementar e transferiu-se de Yverdun para Paris, onde ele criou o primeiro instituto, na rua de Sèvres, número 5. Curiosamente, entre parênteses, quando eu estive em Paris, em 1967, eu visitei aquela sede do Instituto e, acompanhado pela psicóloga da cidade suíça de Geneva, a doutora Terezinha Ré, fizemos uma fotografia. E esta fotografia é a única lembrança que se tem do Instituto Pestalozzi. Ali, então, ele ensinava as primeiras crianças e percebeu que a cultura na França, portanto, em 1810, 1815, era muito débil, porquanto o número de adultos analfabetos era muito grande. E ele criou um instituto para os analfabetos. Imaginem o que nosso governo fez há 30 anos, ele fez há 200. A visão desse emérito educador. Kardec, que será o seu pseudônimo mais tarde, o professor Rivaio, quando chega a Paris, experimenta o primeiro fracasso econômico. O Instituto Pestalozzi não deu resultado.
E ele não tinha de que viver, porque ele era mestre. Então ele tentou um outro instituto, acompanhado por um tio, Instituto Denisard, porque seu nome era Hippolyte Denisard. E esse instituto também foi à falência. O tio dele era um homem desonesto e deixou sobre as costas do professor Denisard Rivaio uma grande dívida. Ele trabalhou quase 10 anos para pagar toda a dívida, como se estivesse adivinhando o seu futuro, para que o seu nome fosse ilibado. Pagou toda a dívida e foi trabalhar em atividade mercantil, numa espécie de contador de um instituto de ópera que havia perto da Grande Ópera de Paris. Ele trabalhava à noite, acompanhado de um amigo muito nobre, o senhor Delany. Esse nome Delany faz parte da história do Espiritismo, por causa do filho do senhor Alexander Delany. Seu filho, mais tarde, se tornará um grande cientista da pesquisa da imortalidade da alma, com o nome de Gabriel Delany. Curiosamente, o menino Gabriel Delany, aos 12 anos de idade, serviu de médium a Allan Kardec nas suas investigações. Mas então, naquele momento, ali na Rua de Santana, em uma passagem de uma rua para outra, ele, o insigne mestre, agora espírita, mais famoso da Europa naquela oportunidade, no dia 31 de março de 1869, deu um grito, levou a mão ao peito e caiu. A sala era pequena e tinha uma grande mesa de jacarandá, com os pés em tortelões, e ele tentou apoiar-se na mesa e tombou. A empregada veio correndo da cozinha e, quando viu caído com o hobby de dormir, começou a gritar. Esse primeiro andar tinha uma escada sinuosa a uma livraria no térreo. Era a livraria espírita, das obras por ele editadas e por outros. Então, o senhor Delany, que estava ali como voluntário, subiu a escada correndo e encontrou o mestre já desencarnado. Aplicou-lhe um passe longitudinal. Era tarde. Assim escreveu um dos grandes amigos de Kardec numa carta que ele mandou a um outro amigo da cidade de Lyon. A frase muito bonita disse: a grande ave já havia abandonado o ninho e marchado para a imortalidade. Foi uma notícia de surpresa, foi um problema cerebral. Naturalmente, talvez um derrame cerebral, uma problemática cardiológica, porque ele deu um grito, pode ter sido um infarto fatal, mas ele morreu no momento. Não é uma surpresa total, porque fazia meses que o seu médico, agora desencarnado, se incorporava nas sessões e dizia: tenha cuidado, a sua saúde está muito precária. E nos últimos dias, o doutor Demeura falou para ele que tivesse muito cuidado, porque o coração estava fragilizado. E realmente, conforme o doutor Demeura teve a ocasião de pressentir, ele desencarnou. Mas foi um choque para os espíritas. Naquele momento, Madame Allan Kardec, cujo nome é Amélie Gabrielle Baudet, estava no mercado, como qualquer senhora, fazendo compras para a refeição do dia. Quando ela chegou, foi colhida pela tremenda surpresa da morte do seu marido. Sentou-se e ficou 2 noites e 3 dias, porque o sepultamento foi dado daí a 3 dias, no dia 2 de abril. As cartas correram o mundo, a imprensa fez pequenas notas, e no dia 2 de abril, o enterro saiu de Passagem Santana, à Rua de Santana, à Avenida de Ópera,
atravessou a Ponte Marie, foi para Rive Gauche, para o outro lado do rio, na direção de Montmartre, onde havia um velho cemitério. E neste velho cemitério, que já estava quase lotado, ele foi sepultado lá, no fundo, em uma cova aberta. Aquele féretro abalou Paris, porque mais de 2.000 pessoas, imaginem, não tinha como avisar, 2.000 pessoas acompanharam. E aquele senhor da carta foi tão minucioso que disse: à frente ia o carro mortuário, logo atrás a viúva de Kardec, Ley-Marie, que seria agora o presidente da União Espírita Francesa, um pouco atrás os médiuns, os doutrinadores e o povo, a multidão. Por onde o féretro passava, os homens tiravam o chapéu. Ai, que saudade do chapéu, não é verdade? Aquela coisa horrível. Tiravam o chapéu em homenagem. As casas comerciais baixavam as portas em homenagem ao ilustre morto. E quando chegaram ao cemitério, o primeiro discurso foi feito por Alexandre Delany, o amigo querido, que, entre outras coisas, disse: tu vais, mas será por pouco tempo. Nós também iremos um dia. Espera-nos, mestre, na luz da imortalidade. Logo depois, falando em nome da viúva, Ley-Marie, o amigo querido, proferiu palavras de muito brilho, mas o momento culminante foi quando Camille Flammarion, o maior astrônomo do século XIX, espírita e médium, no livro, numa das últimas obras de Kardec, a Gênese, tem uma mensagem recebida por Flammarion, este vulto da astronomia, que é a respeito de realidade transcendental do mundo da astronomia. São mais de 30 páginas. Ele levantou-se e, no mais lindo francês, ele se despede do mestre. Au revoir, mon maître. Não te digo adeus, porque nós não morremos. Digo-te até breve. Iremos encontrar-nos neste mundo de belezas para onde tu vais. Que vás em paz. A tua memória ficará perpetuada no coração de todos aqueles que te amam. E aquele discurso, que é uma peça de literatura francesa, encerrou os discursos, o caixão desceu e todas as pessoas voltaram para a casa, como era hábito, e é na França, de onde saíram o enterro. Mas daí a pouco correram na direção de Palais Royal. É um grande palácio que tem no fundo da Avenida da Ópera, junto do grande teatro de tragédia francesa. O teatro dá os fundos para um palácio real, Palais Royal. Esse palácio real era para as pessoas distraírem-se, e tem galerias. Daquele palácio foi apresentado o Livro dos Espíritos em 18 de abril de 1857. Agora, os espíritas corriam para lá, para numa sala alugada, onde funcionava a União Espírita Francesa, saberem notícias do mestre. E logo receberam uma mensagem do guia de Allan Kardec, dizendo que ele já estava lúcido e desperto. Então começamos agora a grande contagem do mestre desencarnado. 31 de março de 1869 é uma data muito especial para nós, porque a doutrina estava agora sob as mãos de Amélie Gabrielle Boudet, que era mais velha do que ele, 9 anos. E com uma sabedoria imensa, ela herdou as obras por testamento. E no gesto de grande renúncia, ela ofereceu as obras
à Union Spirit Française, àquela instituição que ia continuar. Os livros seriam impressos a benefício da instituição. A renúncia de Amélie Baudet é tão grande que me contou Chico Xavier, numa das nossas conversações, que antes de ele desencarnar, havia sido, portanto, numa quinta-feira, ele disse para ela: Amélie, eu tenho ideia de que eu vou desencarnar muito rápido. E eu assumi um compromisso de, no dia 1º de abril, inaugurar, nos arredores de Paris, uma livraria espírita, que será a segunda, a primeira é a nossa. E me comprometi de ir. Se eu desencarnar antes, eu lhe peço que vá representar-me. E essa mulher notável, portanto, no dia seguinte, ele ainda não estava enterrado, estava em casa, às 10 da manhã, pega a carruagem, vai à livraria, profere um discurso com o coração doído da perda física do marido e inaugura a livraria, porque o livro espírita é o facho de luz que combate a ignorância. Há uma frase de Gandhi que me parece um tesouro. Ele diz assim: sempre nós dizemos que existe o bem que combate o mal. Seria então de se acreditar que o criador do mal é Deus, porque ele criou o bem para combater o mal, que ele também fez. Então Gandhi substitui assim: a função da vida é esclarecer a ignorância. Não existe mal, existe ignorância. E a função do conhecimento é libertar-nos da ignorância. Não podemos odiar o ignorante, porque ele não tem culpa. A nossa função é esclarecer. Se o ignorante nos persegue, o mal, é porque é ignorante. Porque na hora que ele conhecer a verdade, as lições de sabedoria, ele não terá por que nos perseguir nem ser infeliz. Então a função do Espiritismo é derramar uma luz para esclarecer a nossa ignorância. Não é, como muitos pensam, para arranjar emprego, arranjar namorado, melhorar o relacionamento do marido e da mulher em casa, afastar feitiço, tirar mal-olhado, tudo isso é fantasia nossa. A função do Espiritismo, que é a mensagem divina, é entendermos Deus, as suas leis, por que sofremos, por que estamos aqui. E alguns dizem: mas eu não quero saber. Ótimo, continua ignorante. Mas um dia vai saber, porque reencarna na ignorância. Porque Deus nos criou para o bem. Todos nós seremos plenos e felizes. Nas palavras de Jesus, que é melhor do que as minhas, são melhores do que as minhas. Nenhuma das ovelhas que o Pai me confiou se perderá. Nenhuma. Então ele veio para isto. Nós o matamos. Ele mandou o Consolador para repetir as suas lições. O que fizemos? Não interpretamos bem. Pessoas mais ignorantes deturpam, criam a generis, criam particularidades, apresentam apêndices. O Espiritismo não tem apêndice. O Espiritismo atende a todas as necessidades. E quando Kardec perguntou: o Espiritismo será no futuro a religião da humanidade? Notem bem a resposta: não será a religião da humanidade, mas a humanidade vai necessitar dos seus esclarecimentos para a religião. Algumas religiões dizem que nós morremos, vamos para o céu, para o inferno, não mais o purgatório, que o Papa João Paulo II tirou. Então, o Espírito vai dizer que o céu e o inferno estão dentro de nós. Nossa consciência. Podemos aparentar, podemos fazer o que fizermos, mas a nossa consciência é muito severa. Quadros de depressão senil são de consciência culpada.
timidez, angústia, são depressões provenientes de fenômenos psicológicos de outras vidas. Então, esta é a função do Espiritismo. Allan Kardec deixou-nos esse legado, que são 5 livros. O Livro dos Espíritos, que é o Tratado de Filosofia. O Livro dos Médiuns, que é um tratado de experimentação científica. O Evangelho segundo o Espiritismo, que é o renascimento das palavras de Jesus. O céu e o inferno, a visão da eternidade e a Gênese, a história do universo, a história dos 7 dias bíblicos, a história das palavras mais complexas de Jesus. E 2 livrinhos lindos que muita gente nunca leu. O Principiante Espírita. Allan Kardec publicou um opúsculo para pessoas que se iniciam, o iniciante espírita. E o segundo do mesmo gênero. O que é o Espiritismo? É um diálogo entre um católico, um protestante e um espírita. Portanto, ele vai explicando todas as funções da doutrina. E no dia 1º de janeiro de 1858, apenas 8 meses depois que publicou o Livro dos Espíritos, ele apresentou a Revue Spirite, a revista espírita, que até hoje está sendo publicada, hoje em 5 idiomas, como me falou a Jussara, que aqui esteve no domingo, a doutora Jussara, que é presidente do Movimento Espírita nos Estados Unidos e do Movimento Espírita Internacional. Então, este homem extraordinário deixou um grande legado que completa a palavra de Jesus. Hoje é o nosso dia de celebração, de homenagem ao codificador.